Olá, meus queridos, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, te acolher aqui no canal Fábio Pereira. Bom, gente, vamos iniciar nossa reflexão, esse nosso tempo da Páscoa, tempo do retiro espiritual da Páscoa. Terminamos a Quaresma e já iniciamos logo um novo retiro, que é o retiro da Páscoa. E refletindo sobre esse terceiro domingo da Páscoa. Vamos iniciar primeiro, né? Em sinal da Santa Cruz, livrando Deus nosso Senhor, nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade reto satana, num quart suad mihi vana, sut male quelibas, ipse vena bibas. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós, o inimigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós, o inimigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Amados, hoje o Evangelho de Lucas nos tem levado a pensar exatamente na graça de Deus, a graça que Deus nos concede, uma graça toda perfeita, pessoal e comunitária também, né? Porque é uma graça dada por Deus, especialmente por Deus, para cada um de nós. O Evangelho de hoje fala sobre os discípulos de Emaús, 2 discípulos de Jesus que caminhavam tristes, voltando para sua terra. Lembrando que houve ali, após a morte de Jesus, uma perseguição, desencadeou-se uma grande perseguição contra os discípulos de Jesus. E muitos se dispersaram, e graças a essa dispersão, o Evangelho também se dispersou, foi para mais longe ainda, né? Então veja que o impacto da morte de Cristo também trouxe algo positivo. Aliás, na verdade, a morte de Jesus sempre trouxe coisa positiva. No efeito, no acontecido, não, que foi a morte de Cristo. Mas, por causa da morte de Cristo, tivemos consequências positivas. A expansão da igreja, a expansão do Evangelho. Veja, os discípulos de Emaús eram desses discípulos de Jesus que fugiram de Jerusalém para não serem mortos, porque estavam sendo perseguidos. Os apóstolos e alguns discípulos estavam reunidos numa casa com medo dos judeus trancados em Jerusalém. Veja esse cenário. Esse cenário é um cenário que nos lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos em Jerusalém. 50 dias após a ressurreição de Cristo, aconteceu a festa das colheitas em Jerusalém, que era comum já acontecer, tradicionalmente. E, coincidentemente, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja nascente. Então, vamos voltar a Emaús, discípulos de Emaús. Eles ficavam a cerca de 14 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando, triste, meditando sobre tudo que tinha acontecido naqueles dias em Jerusalém, sobre a condenação de Jesus, a sua morte, a sua paixão, e sobre a ressurreição, ou pseudo-ressurreição, no entender deles, porque ainda não estava muito claro. Mas o que aconteceu foi que Jesus ressuscitado se aproximou deles. Olha que coisa linda. Se aproximou deles e perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Eles ficaram pasmados, olharam para Jesus sem reconhecê-lo, claro, porque ele é Cristo ressuscitado, que estava aparecendo para eles. Eles ficaram abismados. Ué, tu és o único nesta região que não sabe o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Jesus de Nazareno, que era um grande profeta, que realizaram tantos milagres, tantas curas, tantas libertações, e ele foi preso.
foi condenado à morte pelos nossos e foi morto na cruz. Mas algumas das nossas irmãs foram ao túmulo logo cedo e disseram ter visto anjos que diziam que ele estava ressuscitado. Não encontraram o corpo dele. Alguns dos nossos foram até lá e realmente constataram tudo aquilo que as mulheres haviam dito. A graça da ressurreição. Estes discípulos, todos os discípulos, a gente vai fazer memória dessa oitava da Páscoa, dessa primeira semana que passou agora, a segunda semana da Páscoa. Os textos bíblicos nos apresentam as aparições do ressuscitado. Jesus apareceu a Maria Madalena, 2 vezes aparece o texto bíblico falando isso, né? Apareceu algumas mulheres, claro que Maria Madalena estava no meio, foram cedo ao túmulo para ungir o corpo do Senhor e viram a pedra rolada. Não viram o corpo do Senhor. Vimos a pesca milagrosa que aconteceu. Jesus, à beira do mar de Tiberíades, despede de lançarem as redes do lado direito da barca, que pegariam tamanha quantidade de peixes, muito peixe, porque passaram a noite toda a pescar e não conseguiram nada. Mas deram atenção à palavra do Senhor e ainda não tinham reconhecido que era Ele. Depois do milagre, o discípulo amado, que não tem nome, porque o discípulo amado sou eu e você. Então, o discípulo amado, ele disse a Pedro: é o Senhor. Veja, Jesus adentra naquele lugar onde os discípulos estavam. Ele diz: Shalom, a paz esteja convosco. Mostrou suas chagas gloriosas. E eles passaram a acreditar no Senhor. Veja, o que Jesus faz com esses 2 discípulos de Emaús, nesse caminho, ele começa a dizer: vocês estão como que tapados, vocês ainda não entenderam nada. E começou a relatar de Moisés, profetas, começou a relatar tudo acerca de Jesus, do Messias. Por fim, estavam chegando a Emaús. O que aconteceu? Jesus fingiu que era adiante e os discípulos disseram: mestre, ou Senhor, amigo, fica conosco, pois é tarde e a noite já está chegando. Tudo bem, Jesus ficou com eles, ceou, e quando ele partiu o pão, os discípulos o reconheceram e Jesus desapareceu diante deles. E aqui está um outro fato interessante e belo. Jesus some e eles começam a dialogar. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos explicava as Escrituras no caminho? Gente, quem é o caminho? Quem é o caminho? É o próprio Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nesse caminho que é Cristo. A vida de Cristo é o nosso caminho. O ser cristão, o viver a graça batismal é seguir a Cristo. É dar testemunho de Cristo ressuscitado. Olha que coisa linda. Jesus ressuscitou. Vã seria a nossa fé se nós não acreditássemos nisso. Então, amados, na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, depois dessa experiência, dos discípulos terem ido até os apóstolos reunidos com os demais discípulos e ter dado testemunho: nós vimos o Senhor, ele verdadeiramente ressuscitou, ele apareceu a Simão. Depois desse testemunho dos discípulos de Emaús, olha só, gente, 14 quilômetros eles voltaram para Jerusalém. Já era escuro. Eles não deixaram o Senhor seguir adiante: fica conosco, porque já é tarde, a noite já vem chegando. Eles não se importaram com a escuridão, com a noite. Voltaram na mesma hora, porque os seus corações estavam inflamados, porque a palavra estava ali
durante o caminho, aquecendo o coração deles, Cristo, palavra, com o seu testemunho diante dos discípulos de Emaús. Olha que beleza. Jesus, depois que os discípulos de Emaús anunciaram aos demais que tinham visto o ressuscitado, ele entra naquele lugar, nós já vimos esses dias. Shalom, a paz esteja convosco. Mostrou as chagas gloriosas, eles acreditaram no Senhor. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, Pedro, cheio do Espírito, começa a denunciar: vocês mataram o Senhor da vida, vocês crucificaram o Salvador, vocês destruíram a vida de um inocente. Foi o Espírito que deu essa força a Pedro. Que bênção, que maravilha. E São Pedro, tendo recebido esta graça da efusão do Espírito, ele relata todos os feitos maléficos, ele denuncia aos algozes, àqueles que mandaram prender e matar Jesus. Ele não perdeu tempo não, gente, não perdeu tempo. Ele, movido pelo Espírito Santo, ele proclamou a verdade, denunciou a verdade e as mentiras do coração daqueles homens. Que bênção, né? É poder você ver como Deus vai conduzindo as coisas. Os Atos dos Apóstolos vêm mostrar exatamente aquilo que de fato os apóstolos foram vivenciando. Foram tendo a sua experiência com Jesus. Foram tendo uma experiência edificante. Porque a experiência com Jesus não tem, queridos, não tem uma pessoa que não faça experiência com Jesus, a autêntica experiência com Jesus, que não tenha mudança em sua vida. Todo aquele que faz a experiência com o Senhor, assume o Senhor como seu Senhor. Assume-o como Deus e o Deus da sua vida e da sua história, da sua família e de todos os seus bens. Assume-o como seu Deus. Nossa, mas é uma alegria poder refletir sobre este mistério de Cristo, que vai ao encontro às nossas cegueiras. Muitas vezes nós estamos tapados, nossa inteligência está fraca demais, mas Ele vem até nós para revelar-se ressuscitado. Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Bênção sejam derramadas a cada instante na tua vida, na nossa vida. Shalom, filhos, que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.